Fala, nação rubro-negra. O Flamengo em Foco tá no ar com mais um vídeo cheio de informações exclusivas e novidades quentíssimas do Mengão. Antes de começarmos, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma notícia, nenhuma bomba e nenhuma atualização do mais querido. E atenção! Todo mundo que se inscrever no canal e comentar aqui embaixo o nome e a cidade de onde está assistindo vai estar automaticamente participando do sorteio de uma camisa oficial do Flamengo. Então já se inscreve agora, comenta seu nome e sua cidade e você pode ser o próximo torcedor a vestir o manto. Agora bora direto para as notícias. Bruno Henrique chega ao 7º ano vestindo a camisa do Flamengo com uma história que transcende o campo. Aos 35 anos, o atacante consolidou-se como um dos maiores ídolos da era moderna do clube, acumulando títulos, gols decisivos e momentos que se tornaram eternos na memória da torcida. Sua trajetória é marcada por brilho, superação e uma conexão emocional rara com a nação rubro-negra. O jogador, que desembarcou no Rio de Janeiro em janeiro de 2019, rapidamente conquistou espaço e se tornou protagonista em finais e clássicos. Desde então, foram vitórias memoráveis, como os tricampeonatos da Libertadores e do Campeonato Brasileiro, além de conquistas nacionais e internacionais que reforçaram o Flamengo como potência mundial. Bruno Henrique não apenas participou dessas campanhas, mas foi decisivo em várias delas. Em finais de Supercopa, por exemplo, o camisa 27 deixou sua marca em 3 oportunidades distintas. Contra o Atlético Paranaense em 2020, diante do Palmeiras em 2021 e mais recentemente contra o Botafogo em 2025, seus gols e atuações garantiram troféus e consolidaram sua fama de jogador iluminado. Agora, em 2026, ele busca o 4º título da competição, reafirmando sua fome por conquistas. A palavra que Bruno Henrique escolhe para definir sua carreira é iluminado. Ele não se limita a jogos específicos, mas busca marcar presença em todas as partidas. Essa postura o transformou em referência de entrega e protagonismo, alguém que não foge da responsabilidade nos momentos mais importantes. Cada gol decisivo é mais um tijolo na construção de sua história dentro do clube. Nem tudo, porém, foi fácil. Em 2022, uma grave lesão multiligamentar no joelho direito o afastou dos gramados por 10 meses. O período foi de dor, incerteza e superação. Bruno Henrique voltou mais forte, mostrando que sua resiliência é tão marcante quanto sua habilidade. Mais recentemente, enfrentou acusações em um processo ligado a apostas esportivas, do qual foi absolvido. Esses episódios reforçam sua capacidade de enfrentar adversidades e seguir em frente. O acompanhamento psicológico tornou-se parte fundamental de sua rotina. Bruno Henrique reconhece que a pressão do futebol exige cuidados além do físico. Com o apoio de profissionais dentro e fora do clube, encontrou equilíbrio para lidar com momentos de crise e manter o foco. Essa postura o transformou em exemplo para outros atletas, mostrando que cuidar da mente é tão importante quanto treinar o corpo. Com a saúde mental em dia, o atacante voltou a brilhar em 2025, conquistando novamente a Libertadores e o Campeonato Brasileiro. Esses títulos reforçaram sua posição como o jogador mais vitorioso da história do Flamengo, ao lado de Arrascaeta. Ao todo, são 17 troféus conquistados, um número que impressiona e coloca seu nome em um patamar raríssimo no futebol brasileiro. A relação com a torcida é outro capítulo marcante. Desde sua chegada, Bruno Henrique foi acolhido com carinho e rapidamente se identificou com o ambiente carioca. Ele afirma que seu futuro está no Rio de Janeiro, independentemente de onde terminar sua carreira. Para o jogador, a cidade se tornou o lar, e seus filhos já se adaptaram como flamenguistas. Essa conexão vai além do campo e reforça sua identidade com o clube. Momentos de emoção também surgem fora das grandes finais. Durante uma entrevista no Ninho do Urubu, Bruno Henrique foi interrompido por crianças da base rubro-negra que o reconheceram e o chamaram pelo nome. O olhar de admiração dos pequenos revelou a dimensão de sua importância. Ele atendeu a todos com atenção, mostrando que sua grandeza não está apenas nos títulos, mas também na forma como inspira novas gerações. No universo digital, Bruno Henrique também se tornou ícone. Suas declarações espontâneas renderam memes que ultrapassaram o futebol e viraram parte da cultura popular.
A palavra patamar, dita após um clássico contra o Vasco em 2019, ganhou vida própria e passou a ser associada ao Flamengo e ao próprio jogador. Ele aprendeu a lidar com essa repercussão e encara com leveza o fato de ser personagem constante nas redes sociais. Outras frases, como o esforça-te, inspirado em mensagens bíblicas enviadas por seu avô, reforçam o lado humano e espiritual do atleta. Bruno Henrique não é apenas um jogador de futebol, mas alguém que carrega valores familiares e fé em sua trajetória. Esse aspecto amplia sua identificação com a torcida, que vê nele não apenas um ídolo esportivo, mas uma figura autêntica e inspiradora. A lista de títulos conquistados impressiona: 3 campeonatos brasileiros, 3 Libertadores, 2 Copas do Brasil, 3 Supercopas, 1 Recopa Sul-Americana e 5 Cariocas. São 17 troféus que colocam Bruno Henrique em um seleto grupo de jogadores que marcaram época. Cada conquista tem uma história, e em muitas delas o atacante foi protagonista. O futuro ainda é incerto em relação ao fim da carreira, mas Bruno Henrique já deixou claro que sua vida pós-aposentadoria será no Rio de Janeiro. Essa decisão reforça o vínculo afetivo com a cidade e com o clube, mostrando que sua história com o Flamengo vai além das 4 linhas. Ele se tornou parte da cultura carioca e da identidade rubro-negra. Ao completar 7 anos de Flamengo, Bruno Henrique não apenas celebra títulos, mas também reafirma sua importância como símbolo de superação, carisma e entrega. Sua trajetória é marcada por momentos de glória e desafios, mas sempre com a mesma motivação: ganhar e fazer história. O camisa 27 é mais do que um jogador, é um ícone que representa a força e a paixão de uma torcida que nunca deixa de acreditar. Fala, nação rubro-negra! Antes de seguir com as notícias, aproveita e se inscreve no Flamengo em Foco e já deixa aquele like que fortalece demais. Assim você fica por dentro de tudo que rola no Mengão, em primeira mão e sem perder nada. Agora bora continuar com as novidades. O vídeo começa com uma frase que ecoa como um trovão nos bastidores do futebol brasileiro: "Eu só continuo no Flamengo se ele sair." A declaração de Jorginho, figura respeitada e com longa trajetória no clube, caiu como uma bomba e imediatamente incendiou debates entre torcedores, jornalistas e dirigentes. O tom firme e a contundência das palavras não deixaram margem para dúvidas: há uma ruptura clara dentro do elenco, e o impacto promete ser profundo. A fala não foi apenas um desabafo momentâneo. Jorginho escolheu o momento certo para expor sua insatisfação, revelando um desgaste que vinha se acumulando há semanas. O jogador, conhecido por sua postura profissional e liderança dentro de campo, raramente se envolve em polêmicas públicas. Por isso, quando decidiu se pronunciar de forma tão direta, a repercussão foi imediata e avassaladora. Nos corredores do clube, a atmosfera ficou carregada. Dirigentes foram pegos de surpresa pela contundência da declaração e agora se veem diante de um dilema: apoiar o ídolo e tomar medidas drásticas ou tentar costurar uma reconciliação improvável. A torcida, por sua vez, se dividiu entre aqueles que defendem Jorginho e os que acreditam que o episódio deveria ter sido resolvido internamente. A identidade do companheiro de equipe alvo da crítica ainda não foi oficialmente revelada, mas especulações fervilham. Nomes circulam em grupos de torcedores e programas esportivos, alimentando a curiosidade e aumentando a tensão. O mistério em torno de quem seria o jogador rejeitado por Jorginho apenas intensifica o interesse do público e transforma o episódio em um verdadeiro enigma esportivo. Dentro de campo, a situação pode ter consequências imediatas. A química entre atletas é fundamental para o desempenho coletivo, e uma ruptura desse porte ameaça diretamente a harmonia do elenco. Técnicos e auxiliares já trabalham para evitar que o clima se torne insustentável, mas a declaração pública de Jorginho deixou claro que a paciência chegou ao limite. A imprensa esportiva nacional não perdeu tempo em repercutir o caso. Manchetes destacaram a frase impactante, programas de debate se dedicaram exclusivamente ao tema e especialistas analisaram cada detalhe da fala. O episódio rapidamente ultrapassou os limites do futebol e ganhou espaço em colunas de comportamento e liderança, mostrando como o esporte reflete dinâmicas humanas universais. Torcedores reagiram com intensidade nas redes sociais. Alguns exaltaram a coragem de Jorginho em expor a verdade, enquanto outros criticaram a forma escolhida para o desabafo. Memes, vídeos e comentários se multiplicaram,
transformando a frase em trending topic e ampliando ainda mais a dimensão da polêmica. A diretoria do clube, pressionada por todos os lados, terá de tomar uma decisão estratégica. Ignorar o episódio seria arriscado, mas agir de forma precipitada poderia gerar ainda mais turbulência. O equilíbrio entre preservar a imagem institucional e atender às demandas de um jogador de peso será testado como nunca. Jorginho, por sua vez, reforçou sua posição em entrevistas posteriores, deixando claro que não se tratava de uma questão pessoal passageira. Para ele, a convivência profissional se tornou inviável, e a única solução seria uma mudança estrutural. Essa postura firme reforça sua imagem de líder, mas também coloca o clube em uma encruzilhada delicada. O episódio reacende discussões sobre gestão de elenco e liderança no futebol moderno. Até que ponto um jogador deve expor suas insatisfações publicamente? Qual é o limite entre transparência e desgaste interno? Essas questões agora ganham protagonismo e desafiam dirigentes a repensar suas estratégias de comunicação e relacionamento. A repercussão internacional também não demorou. Veículos estrangeiros especializados em esportes destacaram a declaração, apontando para a raridade de um atleta de alto nível se posicionar de forma tão direta contra um colega. O caso passou a ser visto como exemplo de como tensões internas podem explodir e se tornar crises públicas. Dentro da torcida, há quem veja na atitude de Jorginho um ato de coragem necessário para proteger o grupo. Para esses fãs, o jogador apenas verbalizou o que muitos já percebiam, a presença de um elemento desagregador dentro do elenco. Outros, no entanto, acreditam que a exposição pública fragiliza o clube e dá munição para adversários. O técnico, colocado em posição delicada, terá de administrar não apenas o aspecto tático, mas também o emocional. A capacidade de manter o grupo unido diante de uma crise dessa magnitude será determinante para o futuro da temporada. O episódio coloca à prova sua habilidade de liderança e gestão de pessoas. A frase "eu só continuo no Flamengo se ele sair" já entrou para o repertório das declarações mais marcantes do futebol brasileiro. Sua força simbólica transcende o momento e se torna referência para debates futuros sobre convivência, profissionalismo e limites da paciência em ambientes de alta pressão. O impacto no mercado de transferências também é inevitável. Caso a diretoria opte por atender ao pedido de Jorginho, movimentações podem ocorrer rapidamente, alterando o equilíbrio de forças entre clubes e abrindo novas possibilidades para negociações. A relação entre jogador e torcida, até então sólida, pode sair ainda mais fortalecida. Ao se posicionar de forma clara, Jorginho reforça sua imagem de ídolo que não teme enfrentar situações difíceis. Essa postura pode consolidar ainda mais sua liderança e aumentar o respeito que já possui entre os fãs. Por outro lado, o episódio expõe fragilidades internas que adversários certamente tentarão explorar. Rivais sabem que crises de vestiário podem minar desempenhos e já observam atentamente os desdobramentos, buscando oportunidades para se beneficiar da instabilidade. O futuro imediato do clube dependerá da forma como a diretoria e o elenco reagirão. Se conseguirem transformar a crise em oportunidade de fortalecimento, poderão sair mais unidos e resilientes. Caso contrário, o episódio pode marcar o início de uma fase turbulenta e comprometer objetivos maiores. No fim das contas, a declaração de Jorginho não é apenas uma frase impactante. É um marco que expõe tensões, desafia lideranças e coloca em evidência a complexidade das relações humanas dentro do esporte. O futebol, mais uma vez, mostra que vai muito além das quatro linhas, revelando dramas, conflitos e decisões que moldam não apenas resultados, mas também histórias inesquecíveis. A repercussão da declaração de Jorginho, afirmando que só permaneceria no Flamengo caso outro jogador deixasse o clube, foi imediata e tomou proporções gigantescas. A frase, carregada de tensão e firmeza, rapidamente se espalhou pelas redes sociais, programas esportivos e rodas de conversa, transformando-se em um dos assuntos mais comentados do futebol brasileiro. O impacto foi tão forte que até torcedores de outros clubes passaram a opinar sobre a crise interna que se desenhava na Gávea. Entre os torcedores rubro-negros, a reação foi explosiva. Muitos apoiaram Jorginho, enxergando nele um líder que não tem medo de expor problemas internos e defender o que acredita ser melhor para o grupo. Outros, no entanto,
criticaram a postura pública, argumentando que o desabafo deveria ter sido resolvido nos bastidores para evitar fragilidade diante dos adversários. Essa divisão entre os próprios torcedores aumentou ainda mais a tensão em torno do episódio. A imprensa esportiva nacional mergulhou no caso com intensidade. Programas de debate dedicaram horas à análise da declaração, enquanto colunistas destacaram o impacto que ela pode ter na temporada do Flamengo. Manchetes chamaram o episódio de a maior crise de vestiário do ano e um divisor de águas para o futuro do clube. O tema rapidamente ultrapassou os limites do esporte e passou a ser discutido em colunas de comportamento e liderança. Nos bastidores do Flamengo, dirigentes se viram pressionados a agir rapidamente. A diretoria sabe que ignorar a declaração seria interpretado como fraqueza, mas também entende que uma decisão precipitada pode comprometer a temporada. O dilema entre preservar a autoridade institucional e atender às demandas de um jogador de peso coloca o clube em uma posição delicada e estratégica. Ex-jogadores e ídolos históricos também se manifestaram. Alguns defenderam Jorginho, afirmando que sua postura é reflexo de um ambiente desgastado que precisa ser renovado. Outros criticaram a exposição pública, lembrando que crises internas sempre existiram, mas que a tradição do Flamengo é resolvê-las longe dos holofotes. Essas opiniões divergentes apenas reforçam a complexidade da situação. Torcedores organizados já começaram a planejar manifestações para pressionar a diretoria a tomar uma decisão. Para muitos desses grupos, a fala de Jorginho não pode ser ignorada, pois representa um alerta sobre problemas internos que já vinham sendo percebidos. Essa mobilização popular mostra a força da paixão pelo futebol e como o esporte é capaz de unir milhares de pessoas em torno de uma causa. A repercussão internacional também não demorou. Veículos estrangeiros especializados em esportes destacaram a declaração, apontando para a raridade de um atleta de alto nível se posicionar de forma tão direta contra um colega. O caso passou a ser visto como exemplo de como tensões internas podem explodir e se tornar crises públicas, chamando atenção para a intensidade das relações dentro do futebol brasileiro. O mercado de transferências passou a observar atentamente os desdobramentos. Caso a diretoria decida atender ao pedido de Jorginho, movimentações podem ocorrer rapidamente, alterando o equilíbrio de forças entre clubes e abrindo novas possibilidades de negociação. Rivais já especulam sobre a chance de aproveitar a crise para fortalecer seus próprios elencos. Especialistas em gestão esportiva destacaram que o episódio pode servir de lição para outras entidades. A coragem de Jorginho em expor sua insatisfação mostra que a preservação da verdade e da convivência saudável deve estar acima de interesses políticos ou econômicos. Essa postura pode inspirar novas práticas de transparência e revisão dentro dos clubes. No fim das contas, a repercussão da frase de Jorginho transcende o esporte. O episódio se tornou um símbolo de resistência contra injustiças e um lembrete de que a verdade, mesmo dolorosa, pode prevalecer. Para os torcedores, é mais uma prova da grandeza de seus ídolos. Para o mundo do futebol, é um marco que será lembrado como um dos capítulos mais intensos e controversos da história rubro-negra. Aqui no Flamengo em Foco, você recebe as notícias mais quentes do Mengão todos os dias. Então já se inscreve no canal, deixa aquele like maroto e ativa o sininho para não perder nenhuma atualização importante sobre o mais querido. Comenta aqui embaixo o que você achou dessa notícia. A opinião da nação é fundamental. A gente se vê no próximo vídeo.